Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Lei é a norma escrita emanada do poder competente, é o pronunciamento solene do direito. De acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Amplitude da lei. A lei, como um processo legislativo, deve ser compreendida no seu sentido amplo, ou seja, envolvendo desde a Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, até as resoluções. A Constituição Federal é a fonte primária, submetendo todas as demais normas jurídicas. A estrutura das leis. Interpretar uma lei não é o mesmo que interpretar um texto de jornal, de revista ou de romance. O ideal seria que a estrutura da lei fosse algo intuitivo, que não dependesse de qualquer conhecimento prévio. A realidade, entretanto, não costuma ser esta, seja por conta da quantidade de leis, pela complexidade dos temas tratados nelas, pela necessidade de que elas se relacionem umas com as outras de uma forma sistemática, pela baixa qualidade de determinados textos legais elaborados por nossos legisladores ou pelos vícios de linguagem dos advogados e juízes. Para você entender melhor um texto legal, é compreender a estrutura formal de uma lei. A lei não é escrita em texto corrido, como uma redação comum, e o formato que é utilizado nos textos legais tem um significado maior que a mera organização visual. Quem fez a lei? A primeira coisa a ser identificada numa lei é a sua entidade de origem. Existem leis federais, estaduais e distritais, no caso de Brasília, e municipais. Essa identificação vai indicar qual o espaço geográfico de incidência daquela lei. Uma lei federal, por exemplo, como o Código Civil, inicia com o brasão da República e com os dizeres Presidência da República, o que quer dizer que se aplica em todo o território nacional. Em seguida, encontramos o número de referência daquela lei, bem como a data em que foi criada. Além disso, algumas leis são denominadas complementares, enquanto outras não, se é de lei ordinária, identificada simplesmente como lei. Podemos identificá-la sem chance de confusão. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar Federal número 101, criada em 4 de maio de 2000. Essa descrição é como uma impressão digital, fácil de identificar. Passada a identificação, as leis costumam ter uma descrição recuada à direita, chamada de ementa. Trata-se do resumo do que é tratado na lei. Depois vem o preâmbulo, que é basicamente um parágrafo introdutório que representa o espírito em que foi criada uma lei. A utilização do preâmbulo não é muito comum na técnica legislativa empregada no Brasil. Seu melhor exemplo é o preâmbulo da Constituição, que diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Em seguida, nos deparamos com o conteúdo propriamente dito da lei. Esse conteúdo pode estar organizado de forma temática em títulos, capítulos e seções, seguidos de números romanos, mas nem sempre irá ser utilizado desta forma temática. Geralmente se usa em leis mais complexas. Título é um agrupamento mais amplo, que se divide em capítulos que, por sua vez, são divididos em seções. Cada um deles tem uma denominação específica, que indicará a matéria que se trata. Por exemplo, o título 1 da Constituição trata dos princípios fundamentais. Artigos. Uma das subdivisões da lei será composta por artigos. Os artigos são enumerados de forma sequencial em algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4, etc. Entre o primeiro e o nono artigo, a numeração costuma ser ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Do artigo 10 em diante, a numeração é cardinal, 10, 11, 12, etc. Os artigos podem ter uma forma simples ou podem também conter subdivisões. Quando há subdivisões, chamamos a parte inicial do artigo, aquela que acompanha o número, de caput, que significa cabeça em latim. É, portanto, a cabeça do artigo. Ela é considerada sua parte mais importante e serve para a interpretação das demais subdivisões do artigo. A princípio, todas as partes do artigo devem ser interpretadas de modo que sejam compatíveis com o caput. Além do caput, as outras partes dos artigos são parágrafos, incisos e alíneas. Se o artigo dispuser de apenas um parágrafo, ele será denominado parágrafo único. Se existirem múltiplos parágrafos, eles serão designados pelo símbolo de parágrafo, seguido da respectiva numeração. Na numeração dos parágrafos são utilizados algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4, etc., e vale a regra dos números ordinais e cardinais, como nos artigos. Normalmente, os parágrafos destacam aspectos importantes de um artigo, que não estão diretamente explicitados em sua cabeça. Também podem trazer alguma exceção à aplicação da regra do artigo.
Os incisos, por outro lado, estão simbolizados por algarismos romanos e podem constar logo após a cabeça do artigo ou após o texto principal do parágrafo. Eles costumam ser utilizados para descrever as hipóteses em que a regra que está na cabeça deve ser aplicada. Essa descrição feita nos incisos pode ser exaustiva, contendo todas as hipóteses possíveis, ou pode simplesmente dar exemplos de hipóteses em que a regra é aplicável. Já as alíneas, por sua vez, estão simbolizadas por letras minúsculas, A, B, C, D, etc., e são subdivisões dos incisos. Normalmente, cumprem a mesma função dos incisos, detalhando hipótese de aplicação de uma regra prevista logo anteriormente. Vamos dar um exemplo. Se você verificasse uma citação da lei, a seguinte descrição, como você leria? O correto seria a leitura, conforme artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 e a linha A da Constituição Federal. Agora, para encerrar, a assinatura. Após todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas que compõem uma lei, podemos encontrar a assinatura do chefe do Poder Executivo, Presidente da República, Governador de Estado ou Prefeito Municipal. Essa assinatura é a sanção do chefe do Poder Executivo. O Executivo deve avaliar o texto da lei antes que ela seja aplicável e pode determinar vetos, suprimindo determinadas partes do projeto de lei. Mas a palavra final sobre o texto da lei será sempre do Legislativo, que pode derrubar os vetos apresentados pelo Executivo. Essa é uma das formas de controle mútuo entre os poderes. Com essas informações, você vai conseguir ler as leis com um pouco mais de intimidade e assim será capaz de entender melhor seus direitos e deveres e exercer a cidadania de forma mais ativa. Vamos em frente? Um forte abraço e até a próxima aula.